Então, fazendo um resumo do estudo do manual da próxima reunião, né, que vai ser o capítulo 10, página 84, que começa assim: São Pio X, né, falando um dia o Papa São Pio X, com um grupo de cardeais, dizia-lhes: que coisa é necessária nos tempos presentes para a salvação da sociedade? Levantar escolas católicas, respondeu um. E o Papa: não, retorquiu o Papa. Multiplicar as igrejas, tomou outro. E o Papa respondeu: também não. Intensificar o recrutamento sacerdotal, sugeriu o terceiro. E o Papa respondeu: não, não. O que há de mais necessário é a existência em cada paróquia de um grupo de leigos que sejam ao mesmo tempo virtuoso, instruídos, resolutos e verdadeiramente apostólicos. Então, segundo aqui o Papa Pio X, não é aumentando o número de escolas católicas, nem o número de igrejas, nem aumentar o número de padres, né, de sacerdotes. Nada disso é importante, é mais importante para a salvação da sociedade, para a conversão, para a salvação da sociedade, para que a sociedade volte para Deus. É necessário, como ele diz aqui, um grupo de leigos que sejam ao mesmo tempo virtuosos, instruídos. Quer dizer, para ser instruído, o leigo, a pessoa precisa estudar, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E para conhecer a Deus, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa ler a Bíblia, entender o catecismo, ler o catecismo, não só ficar no ler, no ler e no entender, mas praticar também, porque a prática é o testemunho que vai arrastar. O que há de mais necessário é a existência em cada paróquia de um grupo de leigos que sejam ao mesmo tempo virtuoso e instruído. Virtuoso que possui todas as virtudes e principalmente a virtude da obediência. A virtude da obediência aos mandamentos, a virtude da obediência às palavras, à palavra de Deus, a virtude da obediência à palavra da igreja, a virtude da obediência ao catecismo, aos mandamentos da igreja. E que esses leigos também, além de ser instruído, de entender, de conhecer a Deus, né? Que à medida que a alma que vai lendo o Evangelho, que a alma vai lendo livros, né, que faz com que eles entendem a igreja, entendem a igreja, entende o pensamento de Deus, aquilo que Deus quer. Aí, aquele grupo de pessoas, assim, eles vão conseguir levar Nossa Senhora, levar Jesus ao mundo, vai conseguir mostrar, vai conseguir não mudar a cabeça das pessoas, porque cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu pensamento, mas vai mostrar a verdade, que o que falta nos nossos tempos é a verdade. E que eles sejam resolutos e verdadeiramente apostólicos. O que é resoluto? Ser resoluto é ter
determinada determinação, que a pessoa tenha aquela determinação de fazer, de ir ao apostolado. Não tenha medo de falar, não tenha medo de não só de falar, mas de ir atrás. Não coloque empecilho para Deus, porque quando a gente coloca empecilho para Deus, certamente Deus ele não vai, porque Deus coloca para a gente as virtudes, as graças. Se a gente não corresponde a essas virtudes, a essas graças, ele vai passar para outro. É como Jesus diz no Evangelho, aquele que mais tem, muito mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco lhe será tirado. É nisso aí que Jesus fala. Então, instruídos e resolutos e verdadeiramente apostólico. No fim da vida, este santo pontífice contava a salvação do mundo com um grupo de católicos convenientemente treinados por um zeloso clero que se entregaram ao apostolado pela palavra e pela ação, mas sobretudo pelo exemplo. O exemplo é o testemunho. Então são padres que vão formar os padres, né? E mesmo os leigos. Nós temos muitos leigos bons. Quem quer ver quem quer aprender muita coisa, pode ir no YouTube. Tem aquele professor Eduardo, tem muitos outros professores, professor Felipe Aquino, ensina muito sobre a igreja. Então, a pessoa tem que querer entender e saber da igreja. Então, se os nossos padres são poucos e não estão conseguindo dar essa catequese para a gente, então temos que correr atrás do prejuízo. No fim da vida, este santo pontífice contava para a salvação do mundo com um grupo de católicos convenientemente treinados por cleros zelosos que entregaram ao apostolado pela palavra, né? Ensinando a palavra, ensinando o catecismo e também pela ação, porque a fé sem obras é morta, a fé sem ação é morta. Mas, sobretudo, pelo exemplo, pelo testemunho. Nas dioceses em que exerceu o sagrado ministério antes de ser Papa, ele dava menos importância ao recenseamento dos paroquianos do que à relação dos católicos, capaz de irradiar sua fé, dedicando-se ao apostolado. Então, durante o tempo que o Papa Pio XII, antes dele ser Papa, todas as dioceses que ele foi pároco, ele dava muito menos, ele dava menos importância à quantidade de paroquianos que tinha, mas ele queria qualidade, ele dava importância à qualidade dos paroquianos. Aqueles paroquianos que eram capazes, que tinham uma boa relação com todos e que eram capazes de irradiar a fé, de levar a fé em Jesus a todos os outros que estavam com aquela fé fraca ou com a fé morna. Era de opinião que em todas as classes podia haver um grupo de especial destaque. Então, em todas as classes, em todos os apostolados, todas as pastorais, pode haver um grupo especial de destaque. Esse grupo especial é aquele grupo que corre para aprender, que corre para entender, para fazer, que não tem medo. A gente tem que pôr o nosso pé na frente. Por isso, ele classificava os sacerdotes de acordo com os resultados obtidos nesta matéria, pelo seu zelo e talentos. Então,
o Papa São Pio X, antes dele ser Papa, quando ele era pároco ainda, e mesmo quando bispo ou cardeal, ele classificava os sacerdotes não pelo que o sacerdote era, mas pelo zelo que o sacerdote tinha, pelo zelo e pelo talento que os sacerdotes tinham em levar a Deus, em ensinar, em mostrar o caminho. A missão de pastor não se limita ao cuidado singular dos fiéis, mas estende-se também propriamente à formação da verdadeira comunidade cristã. Então, a, a missão do pastor não é só o cuidado singular dos fiéis, é também ensinar. E quando o pastor não pode fazer catequeses, não tem condições de fazer catequeses, então somos nós, legionários. Está aí o boletim, né? O boletim do concílio que a gente lê sempre nas reuniões, os legionários que ensinam, que levam adultos, que ensinam, que dão catequeses para adultos, para a primeira comunhão, para a primeira Eucaristia, que levam, ensinam, dão catequese para os adultos, para adultos, para os sacramentos, não só do batismo, da Eucaristia, do matrimônio, e os encaminham para concretizar o sacramento do matrimônio. Essa também é a missão dos fiéis. Para que seja cultivado devidamente o espírito de comunidade, deverá abraçar, então a comunidade deverá abraçar não somente a igreja local, mas também a igreja inteira. Então, todos aqueles que a gente encontra, que pode não ser da nossa igreja, pode não ser da nossa comunidade, mas suponhamos que é lá da catedral, ou que é da comunidade de São Geraldo, do Sagrado Coração, ou do Morro da Glória, sei lá de quem for. Desde que a gente encontrou com a pessoa, a gente sabe que então a gente leva a Deus. Sempre, nunca fica falando coisas que não vai acrescentar, mas acrescentar no que Deus tem para falar, acrescentar Deus na vida das pessoas. A comunidade local, porém, não se deve preocupar somente com o cuidado pelos seus fiéis, mas também cheia de ardor missionário, deve preparar todos para o caminho de Cristo. Considere, todavia, como recomendados de modo especial os que se estão preparando para o batismo e os recém-batizados, que devem ser educados gradualmente no conhecimento e na vida cristã. Então, hoje, quantas vezes a gente vê as nossas crianças, depois do batismo, às vezes os próprios padrinhos não são pessoas católicas, não são pessoas que têm uma vida digna, uma vida de exemplo para aquela criança, que na falta daquele pai ou daquela mãe, aquele padrinho pode pegar e assumir e dar conselhos bons dentro da igreja. Aí vem a primeira comunhão. Quem são os catequistas das nossas crianças? São outras crianças que estão com a vida toda cheia de bobeira, que aprende que as nossas catequistas de hoje, tudo que elas aprenderam foram do show da Xuxa, foi de televisão, foi de vídeo, foi de videogame, pouca coisa. Eles não têm aquele costume de ler livros católicos, de ler bons livros, livros que vai levar ao crescimento espiritual. Então, o que eles estão ensinando para as nossas crianças? Talvez muito pouca coisa, ou talvez mal, apenas rezar o terço, os mandamentos, essas coisas, mas não ensina a vida prática, o testemunho verdadeiro não ensinam. Então, isso cabe a nós também.
legionários, tentar aprender, buscar uma catequese para nós mesmos e para a gente também entrar nesse rol de catequese, de ensinar as crianças. Amém? Fiat, em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém, Fiat.